Edvige tinha inúmeras visões de almas que tinham sido condenadas, almas que se purificavam no purgatório e pediam ajuda por sua libertação, e almas que já desfrutavam do paraíso. Vitale afirma: havia um jovem que morava no prédio de Edvige. Ele nunca acatou seus conselhos para se arrepender. Era cético. Um dia, levou um choque elétrico em seu local de trabalho, e antes que morresse repentinamente, tiveram tempo suficiente para levá-lo ao hospital. Mas quando lá estava, rejeitou o sacerdote e os sacramentos. Edvige o viu em uma ocasião cercado de chamas. Tinha sido condenado. Ele a xingava e recriminava por não ter rezado mais por ele. Jesus a consolou, dizendo-lhe que tinha tido misericórdia com aquele infeliz, enviando-lhe um sacerdote, mas que ele o havia rejeitado. Jesus também deixou Edvige saber de um dentista na Sardenha que teve o mesmo fim. Minha filha, aquele dentista que morreu há alguns meses não queria me reconhecer como seu pai, e eu também não o reconheci como filho. Um caso bem conhecido foi o de um padre que, durante a Segunda Guerra Mundial, dava conferências negando a presença real de Jesus na Eucaristia, em uma universidade de Roma. Após sua morte, ele apareceu a Edvige, que costumava rezar por ele. Disse-lhe que tinha sido condenado por causa dos livros que escrevera contra a fé e por causa do escândalo que ele causou. Para provar a Edvige que não era imaginação, ele pegou um livro em seu quarto e, ao tocá-lo, este ficou completamente queimado. Jesus contou a Edvige de um homem honesto que nunca recebia os sacramentos. Sua recusa era contínua. Jesus pediu que ela escrevesse para esses homens, dizendo que, a menos que mudem sua maneira de viver, serão punidos. Os homens não quiseram se arrepender. Mais tarde, Jesus deixou claro a ela que eles também haviam sido condenados. Certa noite, quando Edvige estava diante do crucifixo, uma pessoa apareceu repentinamente toda em chamas. Senti o horror daquelas chamas acesas violentamente na roupa da pessoa que me apareceu. Nessas chamas, ouvi uma voz: eu sou Benito Mussolini. O Senhor me permitiu vir até você para obter algum alívio de meus sofrimentos no purgatório. Eu lhe imploro, como um ato de caridade, que ofereça todas essas orações, sofrimentos, humilhações e abandonos por mim. E faça isso, eu vos peço, durante 2 anos, se o seu diretor espiritual lhe permitir. A misericórdia de Deus é infinita, mas também o é a sua justiça. E não se pode entrar na glória do paraíso até que tenha sido pago o último centavo da dívida dos mortos à justiça divina. O purgatório é terrível para mim, porque esperei até o último momento para ouvir a voz de Deus que me chamava à penitência. Então, Edvige começou a oferecer seus sofrimentos e orações por sua alma. E em um dia da primavera de 1951, Jesus aparece para ela após a comunhão e lhe diz que a alma de Mussolini entrou no céu. Benito Mussolini foi praticamente o braço direito de Adolf Hitler e poderia muito bem ser considerado um dos homens mais malignos da história. Mas antes de morrer, teve um verdadeiro arrependimento, e suas trágicas atitudes em vida não foram maiores que a misericórdia de Nosso Senhor. É tentador pensar que nossas falhas nos levaram para longe demais do perdão de Deus. Somos levados a crer que Ele nunca nos aceitaria de volta. Mas um ditador italiano estar no céu é o maior testemunho que não há pecado que não possa ser perdoado quando apresentamos a Deus nosso coração contrito. Em 1950, uma mulher apareceu a Beata Edviges e disse: estou morta, estou no purgatório, mas terei que ficar lá por algum tempo, porque Jesus não quer que as mulheres façam o trabalho dos homens. Ele quer que elas cumpram, como sempre,
o dever que antigamente faziam, de mães e esposas. A mentalidade atual pode se chocar com essa afirmação, pois há exceções à regra. Mas como o ditado diz, a exceção confirma a regra. Essa mulher morreu enquanto escalava o pico dos Alpes, acompanhada de um guia. Caiu num precipício e morreu. Estava em estado de graça quando foi surpreendida por esse acontecimento, mas com essas questões para purificar. Um outro caso ocorrido com ela se passou em outubro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Alguém apareceu e tocou meu pulso e me queimou. Eu não o conhecia. Ele estava vestido de funcionário e disse: "Eu morri durante a guerra." Disse-me ele: "Gostaria de pedir que você ofereça para mim algumas santas missas. Faça com que Monsenhor Vitale, que era amigo dela, as celebre para mim. Você e Paola, sua irmã, ofereçam, por favor, por mim, a recepção da Sagrada Comunhão." Após elas terem feito esse ato de caridade e mandado celebrar missas para ele, ele apareceu diante dela todo resplandecente e disse: "Vou para o céu, onde rezarei por vocês duas, especialmente também por Monsenhor Vitale. Sou russo e meu nome é Paulo Vichim. Minha mãe me educou na religião sagrada e, à medida que fui crescendo, deixei-me arrastar para o mau comportamento. À beira da morte me arrependi, me lembrando das lindas palavras que minha mãe tinha me ensinado quando eu era criança. E o bom Jesus me perdoou." Em outro acontecimento, foi uma mulher que não quis pagar uma dívida que era pequena e zombou da própria pessoa que ela devia, que no caso em questão era a própria Beata Edvige. Ela havia emprestado um dinheiro que essa amiga havia pedido. Algum tempo se passou e Edvige precisava do dinheiro. Em um determinado dia, encontrou com essa amiga na igreja, se aproximou dela e perguntou: "Será que você podia me devolver aquela quantia?" A mulher virou para ela, encarou-a com indiferença e soltou o insulto, querendo disfarçar como se estivesse brincando, mas a insultou intencionalmente. Edvige fica impressionada, pois havia sido ofendida próximo da igreja. Então se retira silenciosamente. Ninguém havia sabido do fato. Mas anos depois, quando Edvige já morava em Roma, ela se lembrou daquela mulher e, num dos encontros místicos com Jesus, quis saber o que havia acontecido com ela. E Nosso Senhor lhe respondeu: "Ela está no purgatório e lá permanecerá por 8 anos." Edvige então ficou muito entristecida e sugeriu a sua irmã que oferecessem missas e sacrifícios e aplicassem as indulgências do jubileu do ano 1950. Nosso Senhor, então, retornou novamente para lhe comunicar: "Amanhã ela estará no céu." Na madrugada da manhã seguinte, a antiga devedora apareceu a ela e disse: "Obrigada por suas orações, suas ofertas ao Senhor, porque eu estou subindo agora à glória do céu. Muito obrigada." Esse outro relato foi contado por sua própria irmã Paola em seu processo de beatificação. Ela disse que enquanto Edvige estava sozinha em casa, ela recebeu a visão de nosso irmão Diordino. Ele estava consumido pelo sofrimento e pediu-lhe que não se assustasse com seu estado de dor, porque ele havia sido condenado pelo Tribunal Celestial a cumprir 8 longos anos de purgatório. Por isso, a convidou a rezar fervorosamente pela sua libertação. Quando a deixou, apertou a mão dela, deixando uma queimadura que acompanhou até a sua morte, comprovando para ela que estava diante de uma visão sobrenatural. Em outra ocasião, Edvige escreveu: "Sonhei com uma professora que tinha morrido há 1 mês por causa de um bombardeio. Vi que ela estava em uma luz brilhante, mas seus braços estavam um pouco queimados.
O resto de seu corpo era saudável e bonito. Ela disse: "Olhe para mim agora. Tudo o que preciso é de mais uma missa e serei libertada. Por favor, mande Monsenhor rezar uma para mim." A Virgem Maria disse a Edvige que sua tia estava no purgatório, porque muitas vezes ela tinha faltado à missa nos dias santos de obrigação. No dia de finados, Edvige se enchia de alegria ao contemplar longas filas de almas que vinham agradecê-la por suas orações ao entrarem no céu. Em 1923, sua amiga Mercedes Farce morreu aos 28 anos de tuberculose. Poucos dias após a sua morte, Mercedes apareceu para Edvige vestida de branco e disse que estava gozando da presença de Deus e das alegrias do céu.